Sejamos todos bem-vindos na mesa do Senhor, a mesa do amor, da compreensão, da sabedoria, a mesa onde todos nós somos convidados para cear das mesmas atitudes e ações de Jesus. Que nós possamos, dentro desse amor que habita dentro de cada um de nós, saborearmos o que há de melhor que temos. Bom dia! E as meninas me procuraram para fazer um tratamento espiritual. Desde já elas estavam na cabeça delas que tudo que elas estavam vivendo é porque alguém fez macumba, que alguém acendeu vela para que a vida delas não seguissem. A maioria das pessoas, quando elas deitam numa maca, a primeira coisa que elas falam é isso, que os meus caminhos estão travados, que a minha vida não vai para frente, porque fulano de tal está de olho gordo, ou porque fulano de tal fiquei sabendo que fez macumba para mim. Quando, na verdade, nós precisamos tomar responsabilidade de tudo que acontece com a gente. E muitas das vezes, a gente ainda, por devido a várias situações, acumulamos sentimentos dentro de nós e guardamos dentro de uma gavetinha lá no nosso subconsciente. E que vamos, ao longo do dia, ao longo do dia seguinte, dos tempos, vão acumulando e surgindo novos problemas. Então a gente vai soterrando emocionalmente aquilo lá da nossa infância, onde precisávamos trabalhar, pegar de responsabilidade. Antigamente, muito lá atrás, não existiam psicólogos, terapeutas, e psicoterapeutas, não existiam isso. Existia um amigo acolhendo o outro, mas quando das vezes, por vergonha, por não querer mostrar as suas fraquezas, a gente estava enterrando os nossos sentimentos, devido ao preconceito também daquela época. Mas hoje nós temos, em postos de saúde, quem não tem condições, temos os psicólogos, essa profissão tão magnífica, de olhar o interior, tem vários tratamentos, onde nos dá a responsabilidade das nossas ações, da onde nós precisamos, buscar e trazer para o hoje, e tratar, todas aquelas situações. Cada dia uma, Às vezes, hoje, a minha criança, ela precisa ser colhida num abraço, no sentimento de abraço, de beijinho na testa, de beijinho na bochecha, porque eu não tive isso lá na infância. Então, eu tenho que buscar aquela criança que está lá atrás, e eu, com esse amor que eu tenho dentro de mim no adulto, começar a olhar para essa criança que está lá sentada em algum banquinho, ou dentro dos guarda-roupa escondendo de algo, ou debaixo da cama escondendo também, retirar essas crianças que estão escondidas e trazer para hoje e falar, estou com você. E esse processo de cura é eu olhando para você com muito respeito, com muita admiração, e acolher essa criança e levará tempo, porque não é do dia por outro que a gente cura nossas emoções, leva tempo, E quando eu curo essa criança, ainda tem outras passagens que precisam ser curadas. O adulto olhando para ela com respeito, E olhando para aqueles que trouxe eles também com respeito, Porque a maioria das vezes os nossos pais estão tão adoecidos, ou até mesmo, até mais do que nós, E eles não tiveram condições de nos dar aquilo que nós tanto buscamos, Então, essas duas, irmãzinhas que nos procurou, estavam vivendo um drama, que era a mesma coisa,
né? A primeira, quando ela deitou na maca, ela simplesmente, ela abriu os braços assim e ficou, né? Como se ela quisesse ir ao céu e sair aqui da terra, né? Porque é uma válvula de escape, né? Que se eu morrer, né? Eu vou para o céu e todas essas minhas dificuldades vai eliminar, vai acabar, né? E aí a gente foi fazendo um trabalho, né? De ler o campo dela, porque ela falou assim, que tinha 35 anos de casada, né? E que o marido dela não respeitava ela. E que ela sempre, toda a vida, né? Deus do namoro até esses 35 anos de relacionamento, onde ela constituiu uma família, né? Ele não gostava de trabalhar. E ela trabalha duro na roça, duro na roça. Enquanto ela trabalha na roça, né? Levanta 4h30, 5 horas da manhã e vai para a lavoura, ele ficava em casa, né? E ele ficava em casa, mas ele não era aquele homem de atitude, de lavar uma roupa, de passar. Às vezes eu não quero trabalhar nessa, mas eu vou ajudar minha companheira de alguma forma, né? Porque o trabalho doméstico, ele não coloca ninguém para baixo, né? Pelo contrário, ele mostra que você tem uma força de vontade, né? Então, se a minha companheira está trabalhando, o mínimo que eu tenho que fazer é quando ela chegar da lavoura, né? De qualquer trabalho que seja, que ela vai estar cansada, com a mente cheia, porque trabalhamos com outras pessoas, né? Então, muitas vezes é cansativo, até de ficar escutando história de nossos colegas de trabalho que vivem na mesma repetição, né? Muitos dos nossos amigos vivem sempre nos mesmos dramas e não conseguem sair, né? Porque não buscam um tratamento. Então, às vezes a gente sai para trabalhar e chega com a cabeça desse tamanho, porque é toda vez que você encontra com aquela pessoa, ela fala das mesmas situações. Então, quando ela chegava, ela tinha que lavar roupa. No final de semana, que era final de semana para descansar, ela tinha que lavar roupa, ela tinha que dar uma arrumada boa na casa, né? E todos os dias tinha que chegar, fazer janta, deixar a marmita pronta, deixar as crianças, né? Porque isso ele não fazia. Então, o que acontece? As crianças começaram a crescer e vendo aquele pai naquela situação. Só que aí, o que o pai fazia? O pai começou, né, a colocar mulheres dentro de casa, enquanto a esposa trabalhava, né? Enquanto estava lá ralando, ele levava amantes para dentro de casa, né? E aí não respeitava os filhos, né? Respeitava ela e muito menos respeitava ele. Porque uma pessoa para fazer isso, né? Essa falta de caráter é porque tem algo dentro dele que precisa ser trabalhado, mas ele não consegue olhar isso. Tanto é que ele não gostava de trabalhar. E por que eu não gosto de trabalhar? Né? Por que eu estou nessa fuga? Mas ele precisa buscar esse tratamento, porque o companheirismo, estar junto, é cada um se auxiliando, né? Ajudando um outro. Se eu não estou ajudando, tem algo errado comigo. Às vezes a pessoa fala, é preguiça. Não é preguiça. Algo aconteceu que chocou essa pessoa, só que ela não quer olhar. É igual eu estou falando, os problemas vão vindo e a gente vai soterrando, né, os nossos sentimentos. Mas ela, como nos procurou, então a gente foi fazer a ressonância do porquê que ela tolerava aquele marido, né, que traía ela, que traía os filhos e que traía ele mesmo. Porque até um dos filhos dela, depois que cresceu, todos eles saíram de casa porque não aguentava ver o pai fazendo aquilo, né? E ela não conseguia sair daquele relacionamento, né? Então aí a gente foi conversando com ela, porque ela falou assim, eu quero morrer, porque quando eu morrer, nada disso vai me atormentar, eu vou ser livre. Não vai ser livre. Porque o que morre é o corpo, né? A nossa consciência, o nosso espírito, aonde nós estivermos, ele vai. Porque o corpo, simplesmente, ele é uma gaiola, né, que nos aprisiona, né? Esse espírito livre está aprisionado nesse corpo, cheio de egoísmo, cheio de vaidade, né? Então, quando eu solto esse corpo, quando eu saio dessa gaiola, se o meu canto aqui nessa terra, nessa passagem é triste, onde eu for, ele vai. E lá no outro lado, eu vou passar por várias turbulações dentro do mesmo ciclo, né, que eu estou vivendo aqui, né, porque eu não deixo de viver, não vou deixar de viver essa situação. Então, onde eu for, eu vou levar esse sentimento.
Aí lá é muito mais doloroso porque a consciência te cobra uma postura, né? Porque aqui ela cobra, mas ela é mais leve, né? E você vai colocando coisas em cima disso e não vai mudando. Mas lá na sombra, nas dores, você vai ter que fazer esse processo. Lá também, lá no nosso outro plano, né, que tá tudo misturado, né? Tem psicólogo, tem psicoterapeuta, tem tratamento, né, das emoções. Né? Então aí a gente vai lá, né, vai ter muita dor, vai ter muito sofrimento, porque você vai ter que olhar para suas dores, você vai ter que olhar para suas sombras. Então aí a gente mostrou para ela que ela precisava tomar postura aqui, né? E por que que ela estava naquele sentimento, né? Aí foi mostrado por que que ela estava nesse sentimento, né? Porque quando a mãe dela engravidou dela, né? A mãe dela foi mãe solteira. A mãe dela criou ela sozinha. Então, a última cena da cabeça dela foi dentro do ventre dela. Ela viu uma discussão, sentiu a discussão, ouviu a discussão, porque nós somos bebês, né? Feto, nós estamos aqui na gestação, mas aqui nós sentimos todas as emoções da nossa mãe, né? As angústias, tristeza, né? Então, ela sentiu a angústia, né? De ver a mãe implorando para esse homem, né? Assumir a responsabilidade dele, a paternidade. Só que ele, naquele momento, né? Um rapaz novo que queria esbórnia, que tinha vários problemas com ele, não queria essa responsabilidade. Então, o sentimento era de ver a porta fechando e ela não conseguindo sair daquela situação. Então, teve uma gestação muito difícil, né? Sentindo o pai fechando a porta e a mãe naquela angústia. Então, ela trouxe isso, né? A mãe achando que não era capaz. Mas a mãe era capaz. Tanto é que hoje ela está aqui, né? Constituiu família, só que ela tem que sair, né? Ela tem que olhar aqui aonde o papai não teve condição de cuidar de mim, né? Aonde a mamãe naquele momento passou por aquele processo, olhar essa situação com muito amor e tem que ter respeito. Porque se eu não tenho respeito, se eu fico na angústia, se eu fico na tristeza, se eu fico nas críticas e nas reclamações, eu não curo essa situação. Eu não curo. Eu mascaro essa situação, mas eu não curo. O processo é de voltar aqui e curar tudo isso. Porque quando eu curo isso, eu curo as minhas células. Eu curo tudo que está dentro de mim. Quando eu honro meu papai, quando eu honro a minha mamãe, porque foram aquilo que naquele momento eles conseguiram me dar. Então, para ela sair dessa situação de achar que não consegue, né? Por que eu carrego esse homem nas costas? Ele não é meu filho? Ele é meu marido. E nem é meu. A gente não tem nada. Que a partir do momento que eu tomo postura aqui, que eu curo toda essa situação, eu vou abrir essa porta que está fechada, né? E vou o quê? Sair desse ciclo vicioso, que é de ficar na vítima, que é achar que a morte é a solução, né? Dos meus filhos olhar para mim e ficar, coitadinha da minha mãe, como é que a minha mãe aguenta aquilo? Então eu vou abrir essa porta, eu vou ter postura e eu vou conseguir vencer tudo isso. E vou deixar ele fazer o que ele quiser. Porque o processo de curar é dele, com ele mesmo, mas o processo da minha cura é comigo mesmo. É eu olhar para esses dois, curar essa passagem, né? E trazer força para o hoje, né? Porque a morte, nesse momento, ela não vai me salvar. Pelo contrário, eu vou ficar no mesmo ciclo, né? Então, aí, de repente, eu vi, né? Uma corda assim, ó. Uma corda enrolada dentro de um cômodo e que ela já estava querendo suicidar, né? Eu via aqui nela assim, ó. Tava assim, bem alto, da corda já. Porque o que acontece? É mental, né? No nosso pensamento, a gente cria, né, e dá vida àquilo. Então eu começo a pensar, se a minha solução é morrer, né, ela achava que era, eu já via ela de pendurada com os pezinhos balançando e morrendo. Mas isso não ia livrar ela. Então a gente mostrou para ela que isso não resolve.
não resolve fugir das responsabilidades, não resolve fugir da postura, né? O que resolve é eu voltar aqui. E como é que eu volto aqui? É tratamento espiritual, aliado com o psicólogo e com os psiquiatras, psicoterapeuta, constelação familiar, né? Toda essa egrégora junto para ajudar as pessoas, né? Não existe macumba aqui, não existe, são só sentimentos adoecidos que precisam o quê? Ser tratado e ser trabalhado, né? Aí a irmã dela deitou também. Ela estava querendo ir para o céu, que não existia céu, né? Ela estava vivendo no inferno. E se ela desencarnasse, ela ia para o seu inferno, né? Que está dentro da cabeça dela, ela não ia sair daquilo. E a irmã dela, como é que estava? Ela deitou e ficou assim, ó, querendo incorporar. Incorporar o quê? As suas dores, as suas frustrações, né? Ela também estava no mesmo caso do que o marido fazia tudo aquilo, né? Uma mulher bonita, né? Todas duas eram muito bonitas, mas estavam todas duas adoecidas no mesmo sentimento. Só que a irmã, ela estava assim, né? Quando eu tô assim, eu tô adormecida para minha realidade, né? É como se eu estou morrendo, que se joga terra e por lá eu fico, né? Por lá eu não fico. O que fica lá é o meu corpo sendo decomposto, né? Porque a mãe terra vai fazer o trabalho dela, né? E quando faz o trabalho dela é do corpo. O meu espírito vai para onde a minha mente está, né? Ela estava lá, né? Trabalhando, né, em 2 empregos para sustentar a casa. Ela estava trabalhando em 2 empregos, não tinha vida e você vai mostrar para ela, olha, a nossa vida não é só trabalhar. A nossa vida não é só ficar fora de casa. E quando eu estou fora de casa, o que eu tenho? Que fazer um processo de voltar para minha casa, né? Porque é a minha casa que me acolhe. A nossa casa é o lugar onde tem os nossos sentimentos, as nossas emoções. Então, se eu não consigo ficar aqui, esse sentimento está me expulsando, né? Mas está expulsando de quê? Porque eu entro dentro de uma casca, finjo que está tudo bem, né? E muitas vezes eu vou lá pro banheirinho, né, da minha casa e choro. As minhas paredes do meu banheiro só tem dor e sofrimento, né? Tudo que eu toco tem dor e sofrimento. Aí minhas coisas começam a estragar porque a minha energia está muito pesada, a minha energia está muito densa, né? Quantas vezes as luzes começam a piscar? Às vezes você comprou uma lâmpada hoje, mas o meu pensamento, ele está tão, né, agitado no mesmo sentimento que muitos dos nossos eletrodomésticos estragam. Por quê? Porque é muita energia acumulada que precisa ser tratada e trabalhada. Então, nós mostramos para ela que não adianta eu ficar lá esperando que Deus faz tudo por mim. Deus, ele já fez a parte dele, né? E ele, o que ele fez? Nos envolver com esse amor. Ele nos deu a oportunidade de estarmos aqui. Então, a ação tem que ser agora de quem? Minha, porque ele já me dá tudo isso, ele me dá um novo dia, né? O ar que eu respiro, ele precisa ser renovado. O meu pulmão precisa respirar ar renovado. Eu não posso ficar todos os dias respirando o mesmo ar, né? Eu saio lá fora e respiro o quê? As minhas angústias, as minhas tristezas que eu vivo dentro do meu drama, dentro do meu lar, né? Então eu preciso todos os dias, quando surge um dia, é uma nova oportunidade. E eu tenho força para sair disso. Mas eu tenho que olhar, né? Porque o pai delas era diferente. Mas a mesma ação foi de fechar a porta e deixar a mãe em angústia e sofrimento. E a mãe mais uma vez pensava que não conseguia e ela conseguiu. Ela venceu todas as tentações, porque ela poderia ter abortado, mas no meio da dor, do sofrimento, da rejeição, ela conseguiu trazer esses filhos, essas filhas para a vida. Então ela fez um ato de generosidade, de trazer esses 2 espíritos para a vida. Para quê? Para trabalhar o que precisa ser trabalhado. Nós somos árvores, como seres humanos, trazendo a energia da vida,
para florescer o que temos de melhor. E se as nossas raízes, que é papai e mamãe, estão doentes, eles precisam ser curados com o nosso amor. Nós não podemos ser pragas, doença nas nossas raízes. Se as nossas raízes estão doentes, que nós possamos fluidificar essa árvore com muito amor. Não julgando nossos pais, não colocando eles mais para baixo, porque isso vai adoecer eles, que é a nossa base, mais ainda. E nós não conseguimos equilibrar na vida. E se nós não conseguimos equilibrar, que estamos doentes, vamos adoecer os nossos frutos, que é os nossos filhos. Que aquilo que aquelas pessoas queridas que estão perto de nós não merece respirar esse ar que está dentro de nós, que está doído, que é vítima, que eu não merecia passar por isso. Não trazer para os nossos filhos essa responsabilidade deles nos fazerem felizes. Porque aí a gente fica assim, meu filho não me ama, meu filho não me respeita, mas eu também não estou me respeitando. Eu não estou curando as minhas células, eu não estou olhando para os meus pais como vitória, né? Se eles tiveram um problema que eles precisam curar. Ah, mas meu pai já morreu, minha mãe já também desencarnou e faz muito tempo. E na minha gravidez foi muito difícil. Quando a minha mãe me ganhou, ela desencarnou. Então as pessoas acham que isso passou. Não passou. Eles estão em algum lugar, porque tudo é atemporal. Eles estão, às vezes, procurando tratamento lá onde eles estão. E muitas das vezes eles estão tão perto da gente, se sentindo culpado. Porque nós estamos culpando eles. Então nós precisamos olhar para essa fonte, que nosso papai e a nossa mamãe, eles conseguiram só dar aquilo. Mas e nós? O que nós podemos dar para nós? Começando a ter respeito conosco mesmo. Trazendo saúde, como eu trago saúde? Curando a minha célula, curando as minhas emoções, olhando para a vida como fator de soma, não de diminuir, não de me querer me levar. A terra não te quer agora. Ela está te dando sustentação para você estar na vida. Quando for hora de você ir, você vai. De um jeito ou de outro você vai. Mas pensa que se você, mesmo que eu estou adoecida, a minha mente está tão confusa, eu estou tão perturbada, eu estou tão na dor, eu estou encapsulado na dor. Pense que o sol, o dia chegou e todos os dias é diferente. Faça diferença na sua vida. Se eu estou no pensamento de suicidar, de tirar a minha vida, comece a colocar os raios solares nas suas dores, nas suas angústias, para te impulsionar para a vida, para começar a fazer uma limpeza. E você, dentro dessa limpeza, procurar ajuda. Sozinho é muito difícil. Precisamos um do outro. Nós somos o elo da cura. Um curando o outro. Toda pessoa que passa na maca, contando seus dramas, passando pelas suas aflições, pelas suas dores, e aquele conselho que nós damos, aquela ressonância que nós fazemos das pessoas que passam na maca, também é para mim. Também é para curar o que está dentro de mim. Porque o conselho que a gente dá para as pessoas é aquilo que eu preciso praticar diariamente. O primeiro ouvido a ser ouvido é o meu, porque é da fala que, é ligado, né? Coração e sentimento e ação. Então eu agradeço a vocês pela oportunidade que cada um de nós possamos curar, vibrar na chama do amor para curar as nossas bases, que é o nosso papai e a nossa mamãe, né? Se nós jogamos amor para eles, eles vão conseguir em algum tempo também curar. E isso vai nos dar força para incentivarmos nós para a vida e incentivar os nossos.
para o processo de cura, porque nós somos perfeitos, mas ainda estamos dentro do egoísmo e da vaidade. E para curar tudo isso, é só com amor. E ter postura pela vida e ser grato, né? Todos os dias são diferentes, nenhum é igual ao outro. Mas o amor, ele prevalece em todos eles, nos impulsionando para o novo. Gratidão, gratidão.